Evangelho de Lucas, o capítulo é o 19. Qualquer dúvida que você tiver, você pode me procurar depois. Lucas, capítulo 19. Diz assim a palavra de Deus: Jesus entrou em Jericó. Estou acelerado aqui, né? Zaqueu já morava em Jericó, foi Jesus que entrou. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. E havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia. E por causa da multidão, assim, ele correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, porque quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Verso 7, todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus, obrigado por Tua palavra, obrigado por Tua presença aqui hoje. Pedimos que o Senhor fale conosco através da Sua santa palavra e queremos que a Sua voz seja clara em nossos corações. Te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Hoje, gostaria que você pudesse dar atenção para esse tema. Ele é pouco conversado no ambiente igreja, mas ele é muito necessário para a gente. Nessa noite nós vamos olhar sobre o gradativo processo de esfriamento espiritual. Como percebeu esse processo de esfriamento espiritual? Como a gente pode impedir o avanço do esfriamento espiritual? Como sair dessa roleta russa que é o esfriamento espiritual? Porque o esfriamento espiritual é algo que tem atingido muita gente, é muito grave. Porque o esfriamento espiritual, ele rouba a alegria da pessoa. A alegria de servir a Deus, a alegria de buscar a Deus, a alegria de ler a palavra de Deus. As pessoas que entram nesse processo de esfriamento espiritual, muitas vezes elas não percebem que estão vivendo um processo de esfriamento espiritual. Outras elas percebem, mas elas não conseguem interromper, elas não conseguem sair deste lugar. E aqui nós temos diante de nós, em Lucas 19, a biografia completa de um homem que viveu esse ambiente que muitos de nós vivemos, de esfriamento espiritual. Mas um dia, Jesus chegou diante dele. E Jesus disse para ele: Hoje eu quero ficar com você. A Bíblia diz que ele desceu depressa e eles foram para casa. Aqui, se você não perceber, se você ler correndo esse texto, você não vai perceber que aqui nós temos uma biografia completa de Zaqueu. Sua infância, sua adolescência, sua juventude, sua vida adulta. Só para você ter uma ideia, a gente percebe sobre a infância de Zaqueu, porque o texto diz que Zaqueu, ele era um homem, Jesus disse assim: Este homem, está falando sobre Zaqueu, este homem também é filho de Abraão. Isso indica que Zaqueu, ele era um judeu. Zaqueu cresceu numa casa judaica. Então, ao 8º dia, ele foi levado ao templo pelo seu pai e por sua mãe para ser apresentado ao Senhor. Desde novinho, Zaqueu sentava na mesa e ele ouvia o seu pai e a sua mãe fazer as orações de agradecimento a Adonai. Zaqueu, ele ia à sinagoga pelo menos 2 ou 3 vezes na semana.
Zaqueu, ele respeitava o sabate, o sábado, que é como se fosse o nosso domingo, onde tudo no sábado era em função de Deus. Zaqueu, ele tinha uma família forte, evangélica, cristã, judia. E ele cresceu nessa casa, onde Deus, ele era o centro de todas as coisas. Você deve saber que desde cedo, a criança judia, ela começa o seu processo de alfabetização, não como começamos o nosso. O meu, eu comecei naquela cartilha chamada Caminho Suave. Eu não sei qual foi a sua. Mudou tantas coisas hoje, na verdade. Não melhorou, mas enfim. Entre 6 e 7 anos, a criança judia, ela entrava na escola chamada Bet Safé. Era o nosso ensino fundamental. Ali, a criança aprendia a ler e a criança aprendia a escrever. Só que a criança aprendia a ler e a escrever olhando para os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Quando a criança estava aprendendo a ler e escrever com foco na palavra de Deus, imagina o valor que eles davam à lei. Imagina o valor que eles davam aos mandamentos de Deus. Eles olhavam para os mandamentos, para a palavra de Deus, e eles viam nos mandamentos a beleza. A criança judaica, Zaqueu, ele cresceu aprendendo a ler e escrever, entendendo que os mandamentos são uma segurança para ele, não é uma imposição de Deus. Zaqueu, quando criança, aprendeu que os mandamentos de Deus, eles precisam ser celebrados, não aturados. Que Deus deu os mandamentos para diferenciá-los de outros povos. Se você é alguém que lê a Bíblia, se você é alguém que caminha com Deus, se você é alguém que valoriza a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, você é uma pessoa diferenciada. Você é apartada daquilo que nós chamamos de mundanismo. E você tem, ou gradativa, ou rapidamente, uma transformação em todas as áreas da sua vida. Porque era algo muito importante para o povo judeu, colocar os mandamentos de Deus em primeiro lugar. Eles viviam com os mandamentos, eles negociavam a partir dos mandamentos, eles tinham uma visão da vida, do mundo, a partir dos mandamentos, eles faziam os negócios a partir dos mandamentos. E o pequeno Zaqueu cresceu nesse lugar, sendo alfabetizado, aprendendo a ler, mas tendo como âncora o apreço pelos princípios de Deus, pelas palavras de Deus, pela lei de Deus. Zaqueu, ele cresce, ele se torna um adolescente. E agora, entre 7, 9, 10 anos de idade, ele vai para uma escola chamada Bet Talmud. Talmud, uma palavra conhecida muito hoje, que pode ser traduzido por aluno ou por aprendiz. E eu acredito que a melhor tradução para Talmud é aprendiz. Porque aluno, apartado do lumen. Lumen é luz. Então, quando alguém é considerado aluno, essa pessoa é considerada sem luz. Sei que essa é a mentalidade de muitas pessoas. Mas Talmud era um aprendiz. E o que Zaqueu aprendia aqui na escola? Ele aprendia sobre os livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Eles passavam 2 anos e meio a 3 anos e meio estudando os livros históricos, e com isso essa criança Zaqueu, ela tinha um entendimento de que ele tinha um legado espiritual. Deus era aquele que estava cuidando do seu povo, Deus era aquele que estava cuidando da sua família. Zaqueu, pequeno, entendia que Deus tinha uma história com ele. Deus tem uma história com você, amigo. O que você é hoje, o pouco de fé ou a muita fé que você tem hoje, é fruto de um legado espiritual que alguém entregou para você. Muitos de vocês, seu pai te trouxe na igreja, sua mãe te trouxe na igreja, outros foram os avós que trouxeram, outros foram os tios, outro foi uma vizinha. Tem tantas histórias assim. Como você chegou a primeira vez numa igreja? Eu fui levado pela minha vizinha, a minha avó,
minha mãe orava, meu pai orava, minha avó orava por mim. Você tem uma história com Deus. Você acha que você está aqui e é só esse intervalo que você tem de história com Deus? Não, amigo. Deus já vem trabalhando com você, mesmo antes de você nascer. Então Zaqueu, ele celebrava os mandamentos de Deus, e Zaqueu tinha o entendimento de que ele tinha uma história com Deus, sua família tinha uma história com Deus. Zaqueu cresce e ele chega na fase de juventude, que para um judeu vai entre 10 e 18 anos. E mais ou menos nessa fase, ele entrava na escola chamada Bet Midrash. Midrash é interpretação. A palavra Midrash significa interpretação, casa de interpretação. E aqui o menino Zaqueu, ele aprendia estudando os livros proféticos. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias. E aqui esse menino cresceu, ele foi ensinado a interpretar a vida a partir de Deus. Porque é isso que os profetas fazem. Interpreta a vida a partir de Deus. Os profetas, eles veem a realidade do céu e dizem assim: vive dessa forma aqui na terra, porque é assim que se vive no céu. Então, esse menino, ele aprendeu a interpretar a vida a partir do ponto de vista do céu. Porque Deus tinha depositado já na vida dele, na sua juventude, um grande conteúdo. Ele celebrava a lei, ele celebrava a história que Deus tinha com ele, e ele celebrava a vida a partir do olhar de Deus. Não é um olhar secular, é o olhar de Deus. Zaqueu recebeu muito de Deus. Eu sei que você recebeu muito de Deus também. Você tem muito conteúdo que Deus já depositou no seu coração, na sua vida. Então, quando Zaqueu chega na vida adulta, Zaqueu se torna um publicano. A Bíblia diz que ali havia um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Um publicano, ele era um cobrador de impostos. E só se podia ser um cobrador de impostos se você tivesse a cidadania romana. E o que o Zaqueu faz? É que às vezes muitos de nós fazemos. Nós queremos o reconhecimento fora dos âmbitos de Deus. Então a gente busca comprar os direitos para tal. Zaqueu, ele compra a cidadania romana. Gente, não é fácil fazer isso. Não é fácil transicionar de um judeu para um romano. Não era fácil acessar a cidadania. Paulo tinha dupla cidadania, mas porque os seus pais eram assim. Não foi o caso de Paulo. Paulo não comprou a cidadania romana. Paulo, ele tinha nas suas origens ser romano. Mas no caso de Zaqueu, não. Zaqueu, ele comprou a cidadania romana. E esse foi um problema, porque nessa época, Roma era liderada pelo imperador César. E o imperador César, ele tinha um espírito de grandeza. Ele queria ser comparado a Deus. Tinham que chamá-lo de Ave César, significa Senhor César. É como a gente diz hoje, Senhor Deus, Senhor Jesus. Aqui, para se tratar de César, tinha que chamá-lo de Ave César. E essa era uma declaração que confrontava tudo que Zaqueu havia aprendido. Todo o conteúdo que Deus depositou sobre a sua vida, isso contrariava esse novo momento da vida adulta de Zaqueu. É como se fosse um paganismo. A gente não tem ideia muito sobre isso, porque a gente já vive numa cultura muito misturada. Mas naquela época, existiam os pagãos. E Zaqueu, como Zaqueu pôde fazer aquilo? Como uma pessoa ela pode sair do ambiente de Deus, com tanto conteúdo que recebeu, fazer um esforço medonho para poder estar num lugar que contraria tudo o que Deus ensinou? Zaqueu abre mão da sua fé. Muitas pessoas têm abrido mão da sua fé. Não celebram mais a lei de Deus. Não celebram mais a história que Deus tem com você. Não celebra mais a interpretação da vida a partir do ponto de vista de Deus. E isso desencadeia um processo de esfriamento espiritual, que se a gente não tomar cuidado,
Daqui a pouco você está fazendo coisas que você jamais imaginou fazer, apesar de todo o conteúdo de Deus depositado sobre a sua vida. Então, como é que funciona? Como é que acontece esse processo de esfriamento espiritual? Primeiro, o processo de esfriamento espiritual acontece quando você coloca o foco da vida em si mesmo. Qualquer livro que você lê, você vai perceber que a história judaica, você vai perceber que a vida judaica, ela era vivida em torno de coletividade. A família era o centro. O pai, ele era o provedor da sua prole e da sua esposa. Depois, eles davam uma atenção para a tribo. Depois, a sinagoga. Depois, a nação. Mas a vida deles era uma vida em comunidade, coletividade. Um se importando com o outro. E Zaqueu cresceu ouvindo falar de um Deus maravilhoso. De um Deus que iria mudar todo aquele jugo romano que estava sobre ele. O ungido de Deus viria. Mas Zaqueu olha em torno da sua vida e ele só vê caos. Ele vê o seu primo sendo levado preso porque não conseguiu pagar o imposto. Ele vê a opressão romana sobre o seu povo. Ele vê um judeu, amigo dele, sendo humilhado em praça pública. E então chega um momento que a fé que Zaqueu tem é incompatível com aquilo que ele está enxergando. E preste atenção, porque isso pode estar acontecendo com você. A fé que você tem, de que Deus vai agir, de que Deus vai fazer, de que esse vai ser um ano poderoso na sua vida, de que Deus vai mudar realidades. Você sai daqui com esse entendimento, mas você olha para amanhã, a sua fé não é compatível com a realidade que você está enfrentando. Então, o foco já não passa mais a ser a família, agora o foco passa a ser a si mesmo. O foco já não é mais a família, a esposa, o esposo, os filhos, a comunidade, a igreja, a nação. O foco passa a ser o eu. Muitas pessoas têm dito, eu estou cansado de servir as pessoas. Eu estou cansado de dar para os outros. Eu estou cansado, sabe, de somente fazer pelo próximo e não ter nenhum retorno na minha vida. Tem muitas mulheres dizendo assim, eu estou cansada de cuidar do meu marido, da minha esposa, do meu esposo, dos meus filhos. Tem homens dizendo assim, eu estou cansado de suprir a necessidade dessas mulheres dessa casa. Eu estou cansado disso. Agora é hora de pensar em mim. Cuidado. Cuidado. Você começa a olhar para dentro de si. E você começa a ter essa autojustificação. Sou eu, eu sou o centro de todas as coisas. Todo mundo me procura, sou eu que resolvo, sou eu que pago, sou eu que faço. Isso foi acontecendo com Zaqueu e ele foi esfriando na sua fé. O segundo passo do esfriamento espiritual é que você sai desse lugar de colocar o foco só em você e você começa a esconder a sua fé. É esse senso de secularização. Eu não quero ser mais judeu, disse Zaqueu. Eu não quero mais ser crente. Eu não quero mais. Eu quero ser aceito. Eu quero ser aceito na faculdade. Quero ser aceito no meu trabalho. Quero ser aceito no meio empresarial. Eu não quero mais pertencer a uma igreja. E 7 dias. Fui fazer uma viagem e levei umas Bíblias no carro. E eu saí com um propósito assim, se eu encontrar alguém que Deus tocar o meu coração, eu vou dar uma Bíblia para essa pessoa. Algumas pessoas foram surpreendidas. Bíblia, nossa, como eu gosto. Você já frequentou a igreja? Já frequentei a igreja. E hoje, qual você pertence? Nenhuma. Esse negócio dá muita dor de cabeça, né? Não percebe que o esfriamento espiritual entrou e vai destruindo a vida, e Zaqueu começa a ter essa crise de se esconder a sua fé. Muitas pessoas estão assim hoje, não quer ser identificada como um crente. Você pode estar no esfriamento espiritual. Isso leva Zaqueu a um outro passo do esfriamento espiritual, que é interpretar a vida a partir da maneira humana. Por quê? Porque agora ele começa, antes ele tinha a interpretação da vida a partir dos princípios de Deus.
Deus vai enviar o Messias, as coisas vão melhorar, as coisas vão fluir, porque Deus é meu amigo, eu estou com Deus, Deus vai me abençoar. Mas essas coisas não começam a acontecer na vida de Zaqueu, e Zaqueu agora passa a ter uma interpretação tudo secular. Olha, existem 2 perigos que a gente pode correr nesse processo. Primeiro é a super espiritualização. Eu consigo perceber isso de longe. A pessoa, ela veste uma capa de espiritual que, sabe assim, eu digo para mim mesmo, meu Deus, tem alguma coisa errada nessa vida aí, porque não vai dar certo isso. Mas você tem o outro lado também, que é o lado da humanização de tudo, da secularização. Gente, entenda que a doutrina de que Deus é apenas histórico, que Jesus é apenas histórico, é uma doutrina ensinada hoje em muitas igrejas. De que Deus não opera milagres, de que Deus não muda, de que Deus não cura, de que Deus não trabalha. Isso é ensinado em muitas igrejas, e muitas pessoas elas aplaudem isso. E, sem perceber, a pessoa se torna um cristão ateu. Não interpreta mais a vida pelo ponto de vista do cristianismo, mas interpreta a vida pelo olhar do mundo. Não enxerga Deus mais na família, não enxerga Deus no trabalho, na vida, no casamento, não enxerga Deus na finança, não enxerga Deus no mundo, não enxerga Deus nas relações. Será que a interpretação da vida sua, ela está puramente humanizada? Para tudo se tem um olhar humano. Não, a Bíblia diz isso, mas... Não, eu sei que existe esse texto aí, mas... Talvez você não percebeu, talvez você não notou, mas você pode estar entrando num processo de esfriamento espiritual. Olhe a vida pela ótica de Deus. Zaqueu então vai para o próximo nível de esfriamento espiritual, onde a visão da vida passa a ser competitiva ou comparativa. A Bíblia diz aqui que Zaqueu ele era chefe dos publicanos. O que significa isso? Significa que esse homem, ele não somente comprou a cidadania, mas ele trabalhou muito para se tornar chefe. Ele conquistou. Irmãos, Jesus disse, o homem pode ganhar o mundo todo, mas perder a sua alma. Muitas pessoas olham só para perder a sua alma, mas eu acho incrível que nas palavras de Jesus ele diz que qualquer homem pode ganhar o mundo inteiro. Se você for obstinado, você consegue conquistar. E Zaqueu conquistou. Ele conquistou a cidadania, ele conquistou ser chefe da coletoria. Você sabe o que significa ser um chefe dos publicanos? Ele tinha uma coletoria a seu dispor. Não somente isso, ele tinha uma centúria ao seu serviço. O que é isso? Ele tinha 100 soldados romanos sob suas ordens. Então Zaqueu podia dizer assim, aquele homem ali não pagou imposto, vai lá e prende ele. Aquele ali pagou, aquele ali estava devendo, pagou, mas pode soltar. Zaqueu ele tinha esse poder de mandar prender e mandar soltar. Ele tinha essa autonomia. Mas mal ele percebia que ele estava num processo de esfriamento espiritual, crescendo. Sabe? É aqui que muitas pessoas elas se perdem. Se a pessoa ela vai esfriando espiritualmente, mas tudo vai dando errado na vida dela, ela diz assim, cara, eu me afastei da igreja, não estou lendo a Bíblia, não estou orando, mas eu também não estou conseguindo, não mudou nada na minha vida, não estou conseguindo pagar os boletos, os relacionamentos aqui estão um caos, está tudo difícil. Chega um momento que cai a ficha. A pessoa diz assim, nossa, meu Deus, me afastei de ti, o Senhor está pesando a mão sobre mim. Eu não concordo com isso, mas esse é assunto para uma outra hora. O Senhor está pesando a mão sobre mim e eu preciso voltar. Mas é difícil quando você vai esfriando, mas vai avançando. Vai esfriando, mas vai conquistando. Vai esfriando, mas as coisas vão dando certo. Então você começa a falar assim, nossa, mas eu estava na igreja, tudo estava dando errado. Agora eu me afastei de Deus, está tudo indo bem. O perigo.
Isso aconteceu com Zaqueu. Zaqueu, então, ele passa a roubar as pessoas, porque Roma dizia assim, tem que cobrar R$100 de imposto desse homem aqui, por causa dessa porção de terra que ele tem. Zaqueu ia lá e falava assim, cobra deles 180. 100 eu vou pagar para César, 80 vai ficar aqui para a gente. Existe um mito chamado mito de Sísifo. É um mito grego. Sísifo é uma figura mitológica. Mitológica grega. A história diz que Sísifo, ele enganou Zeus, o Todo-Poderoso, ele enganou Hades, o deus do inferno, ele enganou Cronos, o deus do tempo, ele enganou Corinto, porque ele era rei de Corinto, ele enganou a sua esposa, e Sísifo morreu. E quando ele morre, ele cai nas mãos de Hades. E Hades, para penalizar Sísifo, pelo engano que ele estava, como ele estava enganando as pessoas, Hades, o diabo, sentencia Sísifo a rolar uma pedra morro acima. E quando ele conseguia chegar no topo, ele tinha que voltar e começar tudo de novo, fazendo assim, vivendo assim eternamente. Subia aquela pedra até o topo, quando chegava lá no topo, tinha que voltar e começar de novo. Sabe? Tem gente vivendo assim hoje. Tem gente que está se envolvendo com tantas causas. Gente, eu não sou contra causas. Mas tem gente defendendo a aranha de jardim. Tem gente defendendo a causa dos grilos. A próxima geração não vai conhecer mais os grilos. Meu amigo, a próxima geração não vai se reconhecer. A nanotecnologia vai criar seres meio máquina, meio gente. A inteligência artificial, ela vai ditar o que você faz e o que você deixa de fazer. A inteligência artificial, ela vai comandar. Você nem vai reconhecer mais grilo. Mas o que acontece? É que as pessoas, elas abraçam uma causa para poder esconder o vazio que tem dentro de si, de Deus. Todos nós temos uma necessidade profunda de Deus, que somente Deus pode preencher. Mas elas ficam ligadas em causas e é como o mito de Sísifo. Vai empurrando, 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 mas quando chega lá, venceu aquela causa, eles voltam aqui, pegam uma outra causa para poder lutar contra. É uma invenção de causas. Causas dos animais, dos oceanos, dos animais em extinção, dos canudos plásticos. Bom, agora então, eu estou falando para a geração McDonald's, esse pessoal vai bater em mim depois. O que acontece com Zaqueu? Ele vai crescendo, mas ele vai mergulhando num abismo de esfriamento espiritual. E quando a gente não tem Deus, isso dói demais na gente. Quando a gente perde a percepção de Deus, a sensibilidade de Deus, isso dói demais. Então você para. Mas existe dentro de você um clamor de Deus. Existe dentro de você um desejo profundo de se envolver com as coisas de Deus. Existe dentro de você uma vontade profunda de ver o mover de Deus, de ver as coisas de Deus acontecendo na sua vida. Porque nós somos criados por Deus e para Deus. Isso ninguém muda. Zaqueu, ele teve tudo. Mas ele entrou nesse processo de esfriamento espiritual. Amigo, você tem muito conteúdo que Deus já depositou dentro da sua vida. Deus investiu conhecimento, saúde, proteção. Deus investiu tempo em você, investiu gente na sua vida. Deus preparou essa igreja para você congregar com ela. Zaqueu então dá outro passo para o esfriamento espiritual. Agora é ficar de longe, ouvindo dos milagres e do poder de Deus. Então, Zaqueu está com a alma perturbada, apesar de conseguir tudo, está com a alma perturbada.
Ele recebeu aquele conteúdo lá atrás, ele sabe que existe Deus, ele se afastou, mas ele começa a ouvir falar de um certo Jesus, o Jesus de Nazaré. E ele começa a se lembrar das aulas. Nossa, ia vir o Messias, o ungido de Deus. E Zaqueu começa a ouvir que na cidade vizinha, ali, Naim, Jesus ressuscitou o filho de uma viúva. Ele fala assim, não é possível? Será que isso realmente está acontecendo? O outro chega para ele e diz assim, você conhece Jairo? Ele diz, eu conheço. Pois então, Jesus ressuscitou a filha desse homem. Zaqueu diz, não é possível? Aí chega outro e diz assim, Zaqueu, Zaqueu, sabe aquele paralítico que estava lá no campo de Betesda há muito tempo? Jesus curou ele. E aquilo vai acendendo algo dentro de Zaqueu. E Zaqueu olha para dentro de si mesmo e diz, será que isso realmente está acontecendo? Faz tanto tempo que eu me afastei desse negócio de fé. Mas de repente Jesus entra em Jericó, a cidade de Zaqueu. E quando Jesus entra em Jericó, a primeira coisa que Jesus faz, diz a Bíblia, que Jesus cura um cego, Bartimeu, muito tempo lá cego. E eu fico aqui imaginando que vem alguém correndo e diz assim para Zaqueu, Zaqueu está lá na coletoria e chega alguém dizendo assim, Zaqueu, Zaqueu, sabe aquele homem cego que estava na entrada da cidade? Pois bem, Jesus curou ele, acabei de ver isso. E aquele negócio começa a tomar conta do coração de Zaqueu, o coração de Zaqueu começa a queimar e ele diz, eu preciso ver se isso é de verdade. E a Bíblia diz que ele sobe numa figueira brava. E ele fica olhando de longe, o povo celebrando Jesus. Tem muita gente assim vivendo. Subiu numa figueira brava e fica de longe, celebrando o que Deus está fazendo na vida dos outros, os milagres na vida dos outros, mas não consegue experimentar um milagre na sua vida, porque a sua vida está mergulhada em um esfriamento espiritual. Fica de longe ouvindo do poder, ouvindo dos milagres, vendo as pessoas adorarem com profundidade, vendo as pessoas clamarem pela presença de Deus, mas elas olham para si mesmas e dizem assim, por que eu não consigo? Por que eu não consigo ter a mesma sintonia que essa pessoa? Fica na figueira brava, olhando. Mas a multidão vem andando e Jesus vem junto com ela. E o coração de Zaqueu começa a disparar. Ele está vivendo aquela crise de que abandonou e que sabe que Deus existe, que tudo aquilo existe. E esse homem Jesus vem chegando perto dele e ele está assim, ele sabe que tem um chamado dentro dele. Você tem um chamado dentro de você. Nenhum de nós estamos aqui sem um chamado de Deus para a nossa vida. Todo mundo está celebrando Jesus, o cego. E olha que coisa incrível. Jesus sai no meio da celebração e vem até a árvore que Zaqueu está. Deus é um Deus que busca. Deus é um Deus que busca. Muitas pessoas nesse processo de esfriamento espiritual não conseguem voltar. Elas não têm forças. Quer buscar, mas não consegue. Se você é essa pessoa, você precisa saber que Deus está encontrando você hoje. Ele não espera você ir até Ele, Ele vem até você. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, porque eu quero ficar na sua casa hoje. Ah, irmãos, eu, Cláudio, já subi em tantas figueiras bravas. Eu sirvo no Ministério Pastoral há 22 anos. É pouco tempo. Mas eu me converti com 14 anos de idade. Na vida pastoral, eu já subi em muitas figueiras bravas. Porque meu desafio, ele tem um peso maior do que o seu. Eu preciso encontrar fé no Deus que eu sirvo, para mim. Mas eu preciso encontrar fé no Deus que eu sirvo para te ajudar a encontrar a sua fé em Deus. Eu já subi. E todas as vezes que eu subi, Ele foi me buscar. Ele vai te buscar.
Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu quero ficar na sua casa. Você não acha incrível Jesus nunca ter se encontrado com esse homem, mas chamar ele pelo nome? Que você acha que a sua presença não faz diferença, né? Entendeu? Às vezes as pessoas entram aqui, a gente procura ser pessoa bastante calorosa, receptiva, mas nem sempre a gente consegue essa conexão. Então, às vezes você entra aqui e fala assim: ninguém se importa comigo nesse lugar. Olha, eu posso não ter percebido você, nosso pessoal não pode ter percebido você, mas a sua presença aqui faz diferença, porque Deus está aqui. Ele está te vendo, você é percebido por Ele. A Bíblia diz que então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Esse é o dia para você fazer isso. Descer da sua jaqueira. Não é jaqueira, Cláudia, é esse outro nome que coloca aqui. Desce depressa e com alegria. Então a Bíblia diz que todo o povo viu isso. Todo o povo vai ver quando você descer da sua figueira brava, porque Jesus veio ao seu encontro. Descer com alegria, porque Jesus chamou o seu nome. As pessoas vão olhar para você, talvez não fale como o povo disse aqui, porque o texto diz aqui que todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Ninguém vai falar assim: você é um pecador que está indo na igreja, você está com a sua vida tudo arruinada que você está indo na igreja. Ninguém vai falar isso para você, as pessoas são polidas. Mas você sabe que o espírito de acusação, muitas vezes ele é muito mais forte em nós mesmos. A gente mesmo se acusa. Fala assim: ó, eu não mereço, fiz tanta coisa errada. Mas Zaqueu, ele faz poderosas declarações de restituição. Olha o que ele diz: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Zaqueu, ele faz declarações poderosas de restituição. Ele diz: sabe, Senhor, eu vou entregar parte da minha vida aos pobres. Senhor, eu vou devolver aquilo que eu defraudei de alguém. Senhor, a minha vida vai ser diferente daqui para frente, Jesus. Eu vou, Senhor, alcançar aquelas pessoas que eu afastei de mim. Jesus, se eu oprimir alguém, eu quero ser um libertador agora. E Jesus ouve essas declarações e olha o que Jesus faz. Hoje houve salvação nessa casa, porque você tem promessas de Deus na sua vida, porque você carrega um código de promessas dentro de você. E Jesus termina dizendo: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse texto aqui não é para o perdido. Zaqueu não era um perdido, Zaqueu era um judeu, um cara que conheceu Deus. Esse texto aqui é para crente. Vim buscar e salvar o que estava perdido. Perdeu a alegria de ser crente? Perdeu a alegria de esperar em Deus? Perdeu a alegria de ler a Bíblia? Perdeu a alegria de estar nos cultos? Você perdeu a alegria de orar? Você perdeu a alegria de servir a Deus? Deus quer limpar essas coisas da sua vida. Para aquilo que te impedia, não te impede mais. Faça restituição nessa noite. Faça uma oração dizendo: Deus, me perdoa. Eu não vou mais tirar o pé da tua presença. Deus, me perdoa porque eu estive em lugares que o Senhor não designou para eu estar. Senhor, me perdoa porque eu tive pensamentos que eu não deveria ter. E o Senhor vai se apresentar na sua frente e dizer assim: hoje a salvação foi ativada nessa vida. Examine, pois, o homem a si mesmo. Olhe para sua vida, vê se você não encontra aí esfriamento espiritual. Se você encontrar qualquer sintoma desses, hoje Jesus está vindo ao seu encontro, dizendo: desce desse lugar,
porque eu quero morar com você. E você vai fazer uma oração de arrependimento e de compromisso com Deus. Zaqueu devolveu, porque Jesus foi ao encontro dele. Deus está vindo ao seu encontro hoje. Devolva a sua vida para Ele. Reconsagre a sua vida. Entregue a sua vida novamente para Ele. Que na sua vida seja assim um constante do desejo de ter mais de Deus. Que a alegria espiritual esteja constante na sua vida. Que você tenha um desejo contínuo por Deus. Dedique a sua vida, confie em Deus, sirva a Deus, leia a sua palavra, fale com Ele através da oração, consagre a sua vida a Deus. Apocalipse 3:20, eu termino aqui. Esse é um texto que as pessoas acham que também é texto para não crente. Mas esse texto aqui é um texto escrito para a igreja. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. E um pouquinho mais embaixo desse texto diz: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos ficar em pé. Quero orar com você nessa noite. Feche os seus olhos. Se Deus falou com você, dê uma resposta para Ele. Ele vai te ouvir. Ele te percebe. Eu acho até que tem pessoas aqui nessa noite que fez um esforço gigantesco para vir aqui. Tinha tudo preparado, mas chegou na hora H. Quase que não teve forças para vir hoje. Mas você veio, você está aqui. Você subiu nessa figueira. E Jesus encontrou você nessa noite. Obrigado, Deus, por sua palavra. Obrigado, Deus, pelos seus filhos e filhas nessa noite. Obrigado por nos dar a oportunidade de aquecer novamente nosso coração, firmar nossa fé em Ti, rededicar nossa vida, assumir um novo compromisso contigo. Obrigado por sua preciosa palavra. Obrigado por falar conosco. Obrigado por não se esquecer de nós em nenhum momento, Pai. Eu abençoo a sua vida nessa noite. Esta noite vai mudar o resto da sua vida. Se você é um Zaqueu, sua vida vai ser transformada a partir de hoje. Hoje você nasce de novo, porque hoje houve salvação nessa casa. Abençoa a sua semana, Deus, cada um deles aqui. Os guarda, os proteja, os sustente. Os dê da tua presença. Os dê do seu Santo Espírito. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua semana.